VGIR11 parece estável no dividendo, mas quando você abre o relatório, a história fica mais complexa. O que realmente está sustentando essa renda? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento, tem caráter informativo e educativo. Agora vamos ao vídeo. Se eu te dissesse que o dividendo desse mês parece estável, mas foi parcialmente sustentado por venda de ativos, você olharia esse fundo com os mesmos olhos? O VGIR11 é um fundo de recebíveis imobiliários, focado principalmente em CRIs indexados ao CDI, sob gestão da Valora. Na prática, é um fundo que busca gerar renda mensal através de juros desses títulos, com uma gestão bastante ativa na compra e venda dos ativos. Se você é cotista desse fundo ou vai conhecer ele agora, já deixa seu like. Vamos lá! No mês de março, o fundo gerou cerca de 14 centavos por cota e distribuiu 13 centavos. Ou seja, distribuiu abaixo do que gerou, mantendo uma margem de segurança. Mas aqui já começa um ponto importante. Desses 14 centavos, cerca de 2 centavos vieram de ganho de capital, ou seja, não são recorrentes. A maior parte, algo próximo de 12 centavos por cota, veio dos juros dos CRIs, que é a base saudável da renda. Na prática, isso significa que o dividendo está sustentável, mas o resultado cheio do mês foi impulsionado por vendas. E isso importa, porque venda não acontece todo mês no mesmo nível. Quando a gente olha a evolução recente, fevereiro tinha sido mais fraco, com cerca de 11 centavos por cota de resultado. Então março mostra uma recuperação. Mas essa recuperação veio mais da execução da gestão do que de uma melhora estrutural da carteira. E aí a gente entra no ponto mais importante do mês: as movimentações. O fundo comprou cerca de 29 milhões de reais em novos CRIs e vendeu aproximadamente 41 milhões, ou seja, ele reduziu posição líquida e gerou caixa. Isso não é trivial. Mostra que o gestor está realizando lucro e não simplesmente carregando os ativos até o vencimento. Entre as compras, 3 operações chamam mais atenção. A primeira é o CRI João Dias, com taxa de CDI mais 3% ao ano, prazo curto de menos de 1 ano e garantia forte, alienação fiduciária de 100% do imóvel, mais cessão de recebíveis e aval da própria Helbor. A alienação fiduciária significa que, se der problema, o imóvel já está vinculado como garantia direta, o que facilita execução. Além disso, a cobertura da garantia é de cerca de 150%, ou seja, o valor da garantia é bem maior que a dívida. Isso protege bastante o cotista, mas o retorno também é mais baixo. A segunda é o CRI São Benedito, com CDI mais 3,3. Aqui o prazo já sobe para quase 3 anos, mas a proteção também sobe muito, mais de 250% de cobertura de garantia, incluindo imóveis, cotas de SPE e recebíveis. Além disso, tem aval dos sócios. Na prática, é uma estrutura robusta, com várias camadas de proteção. O retorno é um pouco maior justamente por esse prazo mais longo. A terceira operação é o CRI Cantu Pneus, com CDI mais 3,5 e prazo ainda mais longo. Esse é um contrato Build to Suit, ou seja, um imóvel feito sob medida para um ocupante específico. Esse tipo de operação costuma ter um risco maior porque depende mais da empresa que usa o imóvel. Mas aqui a estrutura compensa com garantias fortes, incluindo imóvel, recebíveis e aval. A cobertura também passa de 200%, o que reduz bastante o risco real. E por fim, o CRI Pagano, que paga CDI mais 4,3. Esse já é claramente o mais arriscado do grupo, ligado à incorporação, mas ainda assim com mais de 200% de garantia e estrutura completa de proteção. Aqui fica claro o movimento do gestor: aceitar um pouco mais de risco em troca de mais retorno, mas sempre com garantias robustas por trás. Agora, mais importante do que as compras são as vendas. O fundo vendeu ativos como Helbor, Tecnisa e HBR, gerando um ganho de cerca de 3,5 milhões de reais, o que deu aproximadamente 2 centavos por cota no resultado. Isso mostra um padrão. O fundo não é passivo. Ele gira a carteira para capturar ganho quando o mercado permite, e esse comportamento não é isolado. Em janeiro já tinha feito isso em volume ainda maior. Fevereiro foi mais parado. Março retoma esse padrão, ou seja, não é um evento pontual. É característica da gestão. Isso muda bastante a leitura do fundo. Porque além de renda, ele também depende da capacidade da gestão de executar bem essas operações. Seguindo para a estrutura financeira, o fundo continua sem dívida relevante,
Ele tem uma posição de caixa relevante, algo próximo de 60 centavos por cota, o que dá flexibilidade. Parte desse caixa foi usada para pagar dividendos e parte para novas alocações. Mas aqui tem um detalhe que pouca gente observa. Existe um valor de cerca de 14 milhões de reais que virou terreno, vindo de uma operação chamada Guaicurus. Isso não é caixa líquido de verdade. É um ativo que depende de venda futura. Então, apesar do caixa parecer confortável, uma parte dele não é tão líquida quanto parece. Na prática, o fundo continua conservador na estrutura, mas com um ponto de atenção na qualidade dessa liquidez. E agora a parte onde o risco realmente aparece. Primeiro, concentração. O fundo tem uma exposição muito grande a um único grupo, a Helbor, que passa de 1/4 do patrimônio. Isso significa que, se esse grupo tiver problema, o impacto pode ser relevante. Segundo, o tipo de ativo. Cerca de 87% da carteira está em residencial, ou seja, depende fortemente do mercado de incorporação imobiliária. Isso aumenta o risco em ciclos mais fracos da economia. Terceiro, a estrutura das garantias. Apesar de muitas operações terem cobertura acima de 150% ou até 200%, cerca de 1/3 da carteira está em operações com nível mais elevado de risco estrutural, considerando a relação entre dívida e garantia. Ou seja, não é uma carteira conservadora pura, ela é equilibrada com inclinação ao risco. E por fim, poucos ativos têm rating internacional. Isso não significa que são ruins, mas indica que boa parte da análise de crédito depende da própria gestora. Quando a gente olha a carteira como um todo, ela soma cerca de 1,3 bilhão de reais, com mais de 94% alocado em CRIs, praticamente tudo indexado ao CDI. Isso é positivo porque protege a renda em cenários de juros altos. A duração média é de cerca de 1 ano e meio, o que é relativamente curto. Isso permite reciclagem rápida da carteira, mas também significa que o gestor precisa constantemente encontrar novas oportunidades para manter o nível de rendimento. Entre os maiores ativos, aparecem nomes como Helbor e Tecnisa, com exposições relevantes, cada um com mais de 5% do patrimônio. Isso reforça a concentração já mencionada. Na prática, a carteira entrega um bom equilíbrio, bons spreads, garantias fortes, mas com risco concentrado e dependência de execução da gestão. E é aqui que tudo se conecta. O fundo está funcionando bem, o dividendo está coberto e a carteira continua gerando renda. Mas parte do resultado depende de ganhos com venda de ativos, e a carteira tem riscos claros, principalmente concentração e exposição ao setor residencial. Ou seja, não é um fundo simples de carregar sem acompanhar. Ele exige confiança na gestão. E talvez a pergunta mais importante seja: se o gestor parar de girar a carteira com essa eficiência, esse nível de resultado se mantém? Fica como reflexão. Se você quiser se aprofundar mais, vale muito a pena ler o relatório gerencial completo, porque tem muito detalhe que ajuda a entender melhor essas decisões. Obrigada por ter assistido até aqui. Se esse tipo de análise te ajuda, já deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém que também investe em fundos imobiliários. E me conta nos comentários qual FII você quer ver por aqui nos próximos vídeos. Até o próximo relatório.